Mas em que parte aparece o fantasma da Catherine? Heathcliff ou Harrington Earnshaw? A Isabella Linton realmente latiu naquela cena? Isso e muito mais você vê aqui e agora no... Olá, minhas queridas sinistreiras e sinistreiros, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito que bem. E como muitos de vocês já sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Balovamp, minha companheira de vida e também aqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. E se você gosta do gótico, do horror, de fofoquinhas assombrosas, curiosidades bizarras e temas nostálgicos desenterrados, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada do que se passa aqui nesse sinistro mundo. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre O Morro dos Ventos Uivantes, o livro, as adaptações, inclusive a adaptação de 2026, que ficou no mínimo polêmica. Mas será que foi por conta das cenas sensuais entre a Margot Robbie e o Jacob Elord? Não, gente. Quem me dera se esse filme aqui tivesse cenas corajosamente sensuais. Mas, infelizmente, a polêmica a respeito desse filme aqui está no vazio. E antes de começar, eu preciso deixar um alerta aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui, eu vou contar toda a história do livro O Morro dos Ventos Uivantes, inclusive o final, justamente porque eu quero abordar diversos elementos góticos que esse livro aqui esbanja de forma inquietante e cativante. E quando eu entrar na parte do filme, na adaptação de 2026, eu também vou contar toda a história dele e comentar as diferenças entre o livro e o filme, para que eu consiga explicar para vocês o que eu acho que aconteceu nessa adaptação de 2026. Lembrando que tudo isso, na minha opinião, beleza? Então sim, nós teremos spoilers, mas calma lá, você não precisa sair correndo desse vídeo aqui, porque antes da parte de spoilers do filme, eu vou deixar um alerta na tela para vocês saírem do vídeo e voltarem depois que vocês assistirem. Combinado? Porque essa é uma história que merece ser descoberta, mas também merece ser analisada. Então, bora mergulhar no livro O Morro dos Ventos Uivantes. A história do livro começa com o Sr. Lockwood, um homem que decide alugar a Granja dos Tordos por um período. E é assim que nós conhecemos o Heathcliff, o atual dono da Granja dos Tordos e também dono do Morro dos Ventos Uivantes. E já nesse primeiro contato aqui que a gente tem com o Heathcliff, ele é descrito como um homem extremamente amargo, bruto, grosseiro e sem simpatia alguma. Ele negocia ali com o Sr. Lockwood, mas não faz questão nenhuma de ser cordial com o cara pra tentar cativá-lo a alugar a Granja dos Tordos por mais tempo. Ele é grosseiro mesmo. E por curiosidade, talvez até imprudência, o Sr. Lockwood acaba indo parar lá no Morro dos Ventos Uivantes, que é a propriedade aonde o Heathcliff mora, junto com a família dele ali, né? E ali, dentro do Morro dos Ventos Uivantes, acontece algo muito assustador com o Sr. Lockwood. Ele se depara com a fantasma de Catherine Earnshaw. Ela o agarra e implora para entrar dentro da casa do Morro dos Ventos Uivantes. Mas o Sr. Lockwood consegue escapar das mãos de Catherine completamente apavorado. Só que em vez dele correr para longe, ele fica extremamente curioso em saber quem era essa mulher, a Catherine Earnshaw. E aí, então que o Sr. Lockwood volta para a propriedade que ele tinha alugado, que é a Granja dos Tordos, e começa a conversar com a governanta responsável pelo local, que é a Nelly. E é a Nelly que vai narrar pra gente toda a história que aconteceu ali dentro do Morro dos Ventos Uivantes e toda a história do livro, consequentemente. Ela conta que há muitos anos atrás, o pai da Catherine Earnshaw e do Hindley, o Sr. Earnshaw, viajou até Liverpool e lá ele encontrou um garoto cigano de pele escura largado nas ruas. Ele não teve coragem de deixar o menino lá, nessa situação de fome, e acabou levando consigo lá pro Morro dos Ventos Uivantes. Lá no morro, ele deu o nome desse garoto de Heathcliff, que era o nome de um dos filhos que eles haviam perdido. E o Sr. Earnshaw no livro é retratado como uma pessoa muito boa, e ele queria que o Heathcliff fosse tratado como um dos filhos dele. Então, logo na primeira noite, ele pede para que a governanta ali da casa dê banho no Heathcliff e arrume umas roupas legais para ele, e ele durma, inclusive, dentro do quarto com o Hindley e com a Catherine.
A Catherine acaba gostando muito do Heathcliff e eles se tornam inseparáveis. Já o Hindley, não. Ele fica completamente tomado por ciúmes em relação ao pai, o Sr. Earnshaw, e o Heathcliff. E quando o Heathcliff acaba se tornando o favorito ali do Sr. Earnshaw em um determinado momento, isso acaba piorando ainda mais a situação entre o Heathcliff e o Hindley. Então, depois de uns certos anos, quando o Sr. Earnshaw morre e após um tempo a sua esposa acaba falecendo também, Hindley assume o Morro dos Ventos Uivantes. E ali, gente, começa o verdadeiro embrutecimento do Heathcliff. Porque lembra que eu falei pra vocês que o Sr. Earnshaw, ele queria que o Heathcliff fosse tratado exatamente como um dos filhos dele? Então, o Sr. Earnshaw, enquanto era vivo, o Heathcliff era tratado super bem. Depois, quando a Sra. Earnshaw e o Sr. Earnshaw morrem, ele fica nas mãos do Hindley. E o Hindley rebaixa ele a criado, tira a educação dele, a dignidade, a liberdade e inclusive agride ele bastante dentro do livro. Então, a semente de vingança do Heathcliff vai crescendo conforme o Hindley acaba sendo extremamente abusivo com ele, né? Mas não é só o Hindley que alimenta essa situação ali com o Heathcliff. Enquanto tudo isso acontecia, a Catherine e o Heathcliff, eles ficam inseparáveis, como eu comentei pra vocês. Tanto enquanto o Sr. Earnshaw era vivo, tanto quanto a morte do pai dela, né? Ela sempre fica muito do lado do Heathcliff. E eles sempre aprontavam ali pela região, ficavam ali passeando pelo cemitério e entre as outras propriedades perto do Morro dos Ventos Uivantes. Até que um belo dia, eles acabam indo aprontar na vizinhança, que era a Granja dos Tordos. O que acontece é que era mais ou menos à noite, pelo que é dado no livro, e aí eles estão fazendo uma baderna ali fora, perto da Granja dos Tordos, até que um dos, eu acho que é um dos criados, acaba vendo eles e acaba soltando um dos cachorros em cima deles. Um dos cachorros acaba mordendo a Catherine, então a Catherine, ela é acolhida pelos Linton ali dentro da casa da família, porque eles veem toda aquela confusão e daí eles se deparam e falam: meu Deus do céu, é a Catherine Earnshaw, é a filha do dono do Morro dos Ventos Uivantes, a gente, não pode deixar ela nessa situação. Então eles acabam acolhendo a Catherine, mas eles deixam de lado o Heathcliff, justamente por conta da pele escura do Heathcliff, da aparência cigana que ele tinha, né? E o preconceito que o Heathcliff sofre ali naquele momento acaba marcando ele de forma profunda, algo que ele nunca esqueceu. Bom, então a Catherine é acolhida para dentro da casa dos Linton, enquanto os Linton cuidam da ferida dela, porque, se não me engano, acho que o cachorro tinha mordido o tornozelo, a perna dela, alguma coisa assim. E ao cuidar dessa ferida, ela passa alguns dias ali dentro da casa da Granja dos Tordos, né, junto com os Linton. E com essa convivência, ela acaba convivendo bastante com os dois filhos, que são o Edgar e a Isabella Linton. Mas depois de um tempo, com a Catherine já curada, ela volta pro Morro dos Ventos Uivantes. E aí o Edgar e a Isabella e o senhor e a senhora Linton passam a visitar ali o Morro dos Ventos Uivantes para ver a Catherine, etc. E enquanto isso, o Edgar Linton vai se apaixonando pela Catherine e acaba pedindo a Catherine em casamento. Ela aceita o pedido de casamento, mas antes de se casar, ela acaba confessando para Nellie que quem ela realmente ama é o Heathcliff, o irmão de criação dela. E é aí que ela diz aquela frase icônica de que seja lá do que a alma dela e do que a alma do Heathcliff sejam feitas, elas são feitas exatamente da mesma coisa. Inclusive, ela chega a dizer que ela é o Heathcliff, como se eles fossem uma única pessoa, sabe? Mas antes dela fazer essa declaração dizendo que ela ama o Heathcliff, etc., e de que seja lá o que a alma deles seja feita, é a mesma coisa, ela diz que ela gosta muito do Heathcliff, porém ela não quer se casar com o Heathcliff, porque isso a condenaria à miséria. E ela precisa de dinheiro, ela precisa de um lugar onde ela se sinta financeiramente, segura. Nossa senhora, travei.
Enquanto ela tá ali fazendo esse desabafo com a Nellie, o Heathcliff está deitado num banquinho ali próximo delas duas, mas ele não está no campo de visão da Catherine. E ele acaba escutando a parte em que, se ela ficasse com ele, isso a condenaria à miséria, né? E é aí que ele sai e vai embora. E depois que a Catherine ali, afobada, porque a Catherine é uma menina muito afobada, ela sempre quer ficar falando, sabe? Adolescente. Enfim, ela tá ali afobada, falando pra Nellie, desabafando tudo. E aí, depois de um tempo que ela termina o desabafo dela, a Nellie até comenta com ela: olha, eu acho que é melhor você ir atrás do Heathcliff, porque eu acredito que ele escutou o que você falou aqui, tá? Ou seja, ela avisa a Catherine que o Heathcliff tava ali escutando o que elas estavam conversando, sabe? E aqui, pra mim, gente, nessa parte do livro, já fica claro que o amor entre a Catherine e o Heathcliff não é um amor maduro, é uma paixão adolescente, aquela coisa febril, uma grandíssima dependência emocional, que os dois nutriram um pelo outro ali, justamente até por conta da morte do pai da Catherine e por conta de tudo que o Hindley tá fazendo ali com os dois. E essa paixão, ela nunca é consumada, ela nunca é colocada na prática e nunca é enfrentada na vida adulta. É pura fantasia, delírio e obsessão. Mas voltando aqui, a Catherine, ela acaba casando com o Edgar Linton e após alguns anos dela morando lá na Granja dos Tordos, a Nellie inclusive vai morar junto com ela, se eu não me engano, ela realmente vai morar junto com a Catherine. O Hindley fica sozinho cuidando do filho ali dentro do Morro dos Ventos Uivantes junto com o Joseph. Eu não lembro se nessa parte da história a esposa... Não, eu acho que a esposa dele já havia morrido. Ou ela morre, a esposa do Hindley, né? Ela morre em um certo determinado momento. Mas eu acho que antes do casamento do Edgar com a Catherine, ela já havia falecido. Alguns anos depois da Catherine se casar com o Edgar, o Heathcliff acaba voltando pro Morro dos Ventos Uivantes, misteriosamente rico. E ali ele começa a executar a vingança dele. Primeiro, ele toma o Morro dos Ventos Uivantes do Hindley, porque o Hindley, como eu falei pra vocês, ele perde a esposa dele e ele acaba se afundando no álcool e jogos. E aí o Heathcliff, ele pega o filho do Hindley, que é o Harrington, justamente para criar o filho dele de maneira bruta, como foi feito com o próprio Heathcliff. Ele queria que o Harrington fosse a cópia escarrada dele, entendeu? Ele queria que o Harrington fosse embrutecido, sem educação e grosso, como ele mesmo, Heathcliff, era, né? E se tornou até por conta do Hindley. Justamente para poder mostrar pro Hindley: olha, o que você fez comigo, agora eu vou fazer com o seu filho. E isso realmente acontece. Ele acaba tornando o Harrington em uma versão mais nova dele mesmo. E ali no livro a gente percebe que mesmo que o Harrington seja embrutecido, mesmo que ele tenha sofrido muito maus tratos em relação ao próprio pai, o Hindley, e até em relação ao tio, que é o Heathcliff, ele possui um bom coração, apesar de o Heathcliff ter conseguido a primeira vingança dele ali, que era embrutecê-lo, né? Deixá-lo sem nenhuma educação. E é então que o Heathcliff começa a ir visitar a Catherine lá na Granja dos Tordos. E aí, minha gente, a Catherine, como ela é uma adolescente pra lá de empolgada, ela fica completamente emocionadíssima de ver o Heathcliff voltando ali pra região do Morro dos Ventos Uivantes. Mas ao voltar, não é apenas a Catherine que fica impactada com a chegada do Heathcliff. A Isabella Linton se apaixona pelo Heathcliff. E o Heathcliff, que tá colocando ali a sua vingança em prática, ele que não é nada bobo, vai lá e seduz a Isabella, justamente pra ferir a Catherine e o Edgar Linton também, porque ele não gostava de nenhum dos Lintons, assim, justamente por conta daquele episódio que ele mesmo sofreu preconceito ao ser deixado à noite, tipo, junto com os cachorros lá fora, e enquanto a Catherine era acudida ali dentro da casa da Granja dos Tordos. E aí, nessa sedução do Heathcliff com a Isabella, um belo dia, o Heathcliff tá ali fora conversando
conversando com a Isabela, e a Catherine sempre fica enchendo o saco da Isabela, tá? Ela sempre fica, você jamais daria certo com o Heathcliff. Ele é uma besta, ele vai massacrar com você na primeira oportunidade em que ele tiver. E ela tava certa, né, gente? Porque a Catherine, ela conhece muito bem a natureza bruta do Heathcliff. Conhece que ele é uma pessoa amarga e que ele não é aquele sedutor que ele tá sendo pra Isabela. Mas enfim, a Isabela acaba caindo no papo furado do Heathcliff. E aí, em determinado momento em que o Heathcliff beija a Isabela ali dentro da propriedade da Granja dos Tordos, a Catherine acaba vendo essa situação, o Edgar também. O Edgar fica extremamente ofendido do Heathcliff tá fazendo aquele alvoroço todo, porque ele tá fazendo um alvoroço em relação à esposa, né? A Catherine tá super emocionalmente desequilibrada por conta da chegada do Heathcliff. E a Isabela também. E as duas, inclusive, até tão meio que criando atrito ali entre uma e outra, sabe? E por conta de toda essa confusão que o Heathcliff tá criando ali, o Edgar, ele proíbe a entrada do Heathcliff ali. Inclusive, ele bate no Heathcliff. Só que o Heathcliff é gigante. Tipo assim, o Edgar, ele é um bundão. Eu acho que o Edgar é meio bundão, assim. No livro, pelo menos, parece ser um sujeito meio bundão. Enfim, e daí ele acaba conseguindo bater no Heathcliff. E aí o Heathcliff até tenta revidar, só que o Edgar foge. Ele vai atrás de mais outros criados pra acompanhar ele, pra tentar expulsar o Heathcliff ali da propriedade, mas nem precisa, porque a Catherine meio que conversa ali naquele momento com o Heathcliff, fala pra ele que ele deixou ela nessa situação de merda, beijando a Isabela ali, e agora o Edgar tá bravo com ele. Enfim, ela fala que ela tá extremamente magoada com o Edgar e com o Heathcliff, e aí o Heathcliff acaba indo embora ali pra poupar ela de mais situações horríveis que acabar acontecendo, né? Enfim, porque meio que o Heathcliff, ele só respeita a Catherine mesmo. Em toda a história do livro, ela é a única pessoa que ele se limita a não fazer as coisas horrorosas que ele quer fazer realmente. Heathcliff vai embora e a Catherine fica ali, dentro da Granja dos Tordos. E nesta altura do campeonato, dentro da história, a Catherine está grávida do Edgar. E ela cai numa depressão profunda. Eu entendo que é uma depressão profunda, tá, gente? E eu, inclusive, acho que é por conta de toda a alteração hormonal que a mulher fica ali durante a gravidez. Ela fica extremamente fragilizada emocionalmente por ver o Edgar e o Heathcliff brigarem, e ainda mais ver o Heathcliff beijando a Isabela. E aí ela cai nessa depressão profunda, começa a se negar a comer e começa a querer abrir as janelas, sabe? Meio que querendo adoecer mesmo. E ela acaba conseguindo adoecer, ela meio que entra num delírio, né? Ela entra numa paranoia mesmo, ela fica delirando. Em um determinado momento, o médico fala que não é mais pra ficar testando a Catherine emocionalmente, né? E porque ele fala que ela vai enlouquecer, e ela realmente enlouquece, mas ela consegue dar luz à filha dela, e ali no momento do parto ela acaba morrendo, mas a filha acaba ficando viva. E aí o Edgar dá o nome da filha de Catherine Linton, em homenagem a Catherine Earnshaw, que era a esposa dele. E é nessa situação toda em que a Catherine pare a Catherine Linton, que o Heathcliff acaba perdendo a única pessoa que o amou realmente e que realmente gosta dele no mundo. A Catherine era a única pessoa que realmente tinha um apreço pelo Heathcliff ali naquela região, e também acho que, sei lá, eu não sei o que rolou com ele. No livro não deixa claro também o que rola com ele pra ele ficar rico. Mas eu acredito que seja realmente a única pessoa que gosta dele. Ele perde a única fonte de amor que ele tinha. E é aí que termina o embrutecimento total do Heathcliff. Ele se torna a própria vingança. Se ele já era um cara que, assim, ali, né, durante os embates entre a Isabela e a Catherine tá falando com o Heathcliff, e ele fala, inclusive em determinada parte, que se a Isabela ficasse com ele, ele ia bater nela, até ela, tipo assim, parar de ser uma mimada tonta, entendeu? Tipo, porque ele acha ela uma tosca, e ele fala que ele teria que dar umas boas bofetadas nela.
Estamos aqui falando sobre violência doméstica grave, tá, gente? Enfim, e a Catherine já sabia de todo esse lado sombrio do Heathcliff. E é por isso que ela até avisava a Isabela ali, mas a Isabela não escuta. Voltando aqui na noite em que, se eu não me engano, é na mesma noite em que a Catherine morre e acaba dando luz à filha. Não sei se é exatamente na mesma noite em que a Catherine morre ou se é próxima à noite em que a Catherine tá pra falecer, mas eu acho que é na noite em que a Catherine morre mesmo. O Heathcliff vai até a Granja dos Tordos, entra escondido ali e convence a Isabela a fugir com ele e se casar com ele. E a Isabela, que é uma menina muito, dá a entender que assim, a vida inteira da Isabela, ela e o Edgar Linton foram muito mimados e protegidos, ela não tem muita malícia da situação, das coisas, e ela acaba caindo no papo furado do senhor Heathcliff. E é aí que eles vão embora juntos. E enquanto eles estão indo embora pra propriedade do Morro dos Ventos Vivantes, ali no caminho, ele para o cavalo dele, aí ele pega o cachorrinho da Isabela, porque sim, a Isabela também tem um cachorro aqui dentro do livro, e ele começa a pôr em prática mais e mais e mais vinganças contra os Linton, que ele entende que tiraram o amor da vida dele, que era a Catherine, né? E aí ele pega o cachorrinho dela, pega o chale dela e enforca o cachorro dela numa árvore, gente. Enquanto a Isabela implorava pra ele não fazer isso. Ele vai lá e faz isso por mero prazer. Ele fica ali vendo o cachorro agonizar na árvore só pra ver a Isabela completamente entristecida e chorando desesperada. Aí ele leva a pobre coitada da Isabela lá pro Morro dos Ventos Vivantes, e lá ela vai sofrer horrores, tá? Ele chega, nem apresenta o quarto dela junto com o dele, nem nada. Ele larga ela lá na casa e fala, ó, fia, se vira. O Morro dos Ventos Vivantes, nessa parte do livro, ele já tá completamente decadente. As mobílias estão totalmente velhas, se desfazendo, cortinas totalmente horrorosas, sabe? Tá tudo caindo aos pedaços ali no Morro dos Ventos Vivantes. Esse é o cenário em que a Isabela chega ali dentro da casa. E ali, quem vai apresentar pra ela o local onde ela vai dormir é o Joseph. Inclusive, o Joseph dá a entender que ela não vai dormir no mesmo quarto em que o Heathcliff dorme, que é o quarto do patrão, que é o quarto em melhor estado, mas mesmo assim tá podre o quarto, gente. Ele acaba colocando ela junto com um monte de cereais, assim, tipo, num quarto cheio de sacos de cereais, etc. E ali, a Isabela, que era uma menininha super protegida e mimada, ela vai ter que acabar se virando. Ela que faz a própria comida, ela que começa meio que ajeitar a casa ali da maneira como ela sabe, da maneira como ela consegue fazer. Fica ali dentro junto com o Joseph, que é o criado. E o Joseph não é um criado novinho, tá? Aqui dentro do livro ele é um senhor extremamente cristão e chato. Muito chato, meu Deus do céu. E rústico, podemos dizer assim, ele é uma pessoa bem rústica. E ali também, junto com ela e o Joseph, tá o Hindley. O Hindley ainda tá vivo nessa parte em que a Isabela chega ali no Morro dos Ventos Vivantes. E o Hindley e o Heathcliff, eles vivem em pé de guerra. Eles vivem tentando um matar o outro. E o Hindley tá sempre mamado na cachaça. Em determinado ponto, a Isabela consegue fugir do Morro dos Ventos Vivantes. Vai lá pra Granja dos Tordos e pede ajuda pra Nellie pra poder ir embora de vez daquela região e fugir pra Londres, porque ela tá esperando um filho do Heathcliff e ela não queria que o filho crescesse ali naquele ambiente. E ela acaba conseguindo, a Nellie acaba pegando cavalos, uma carruagem ali pra Isabela e manda a Isabela pra Londres, pra bem longe do Heathcliff. E ela acaba conseguindo fugir da garra do monstro que é o Heathcliff ali dentro daquele lar completamente desajustado em que é o Morro dos Ventos Vivantes. Ela sofria muito na mão do Heathcliff, inclusive violência doméstica gravíssima, e ela acaba fugindo grávida, gente, daquele ambiente completamente insalubre. E ali, um pouquinho antes da Isabela fugir, o Heathcliff, se eu não me engano, eu não sei se é na mesma noite em que ele leva a Isabela pro Morro dos Ventos Vivantes, mas isso só é contado no final do livro, mas é que é exatamente nesse tempo, então eu vou trazer nessa parte pra vocês. Enquanto a Isabela tá ali, no início, se adaptando à casa do morro, o Heathcliff, em uma das noites, ele vai sair, ele vai até o cemitério e ele não aguenta mais ficar sem ver o rosto da Catherine, e é aí que ele acaba desenterrando a Catherine. E enquanto ele tá lá na cova da Catherine, tentando abraçá-la e vê-la, ele sente a presença de alguém olhando ele do alto da cova.
como se alguém estivesse lá no alto vendo ele, sabe? E aí ele fica tomado por um medo, bem assustado, então ele decide ir embora do cemitério, mas ele diz que naquele momento alguma coisa seguiu ele até o mundo dos ventos-vivantes, ele acabou levando alguma assombração. E ele inclusive diz que ele acredita que era o espírito da Catherine Earnshaw. Ela era um fantasma perseguindo ele ali. E é justamente essa atitude do Radcliffe de violar o túmulo. Se não me engano, o nome desse crime se chama vilipêndio, tá? Inclusive, é crime violar túmulos, tá, gente? E é por isso que ele é chamado de Ghoul. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Eu vou fazer um conteúdo apenas sobre Ghouls dentro das minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa entidade, já me segue lá. Belezinha? Mas voltando pra cá, o Radcliffe, ele é um homem tão ruim dentro do livro que ele também é inclusive chamado diabo, demônio, enfim, vários elogios, porque ele realmente destrói tudo que ele toca, porque ele quer fazer essa destruição. Esse é o grande objetivo da vida do Radcliffe. E enquanto Radcliffe amarga cada vez mais os seus sentimentos e fica cada vez mais rancoroso, e a Isabela foge para Londres e cria o seu filho lá em Londres, ali dentro da Granja dos Tordos, a Catherine Linton é criada com muito amor pelo Edgar e pela Nellie. Até que um belo dia, o Edgar acaba recebendo uma carta da sua irmã Isabela, dizendo que ela está nas últimas, que ela pegou algum tipo de doença e tá muito mal lá em Londres, e ela gostaria que o Linton, né, o Edgar, fosse buscar o sobrinho dele para que vivesse com ele lá na Granja dos Tordos e fosse criado pelo tio. E não caísse nas mãos do ex-marido dela, que era o Radcliffe. E aí, o Edgar, que era uma pessoa bondosa, cede ao pedido da irmã, vai até Londres e lá ele passa 3 dias, eu acredito, até ela falecer. Enquanto o Edgar tá fora, quem fica cuidando da pequena curiosa Catherine Linton é a Nellie. E a Nellie sempre fica falando pra ela, ó, não é pra sair daqui da propriedade da Granja dos Tordos, etc. Seu pai não quer que você saia, etc. Porque a Catherine Linton, a filha, eu vou chamar ela de Catherine Filha, porque daí vocês vão saber que é a filha da Catherine Earnshaw, tá bom? A Catherine, filha, ela é uma criança muito, muito curiosa e ela sempre fica curiosa pra saber o que tem atrás das pedras no alto do morro. Porque ali dentro da propriedade da Granja dos Tordos, ela é criada sem saber de nada. Ela não sabe de absolutamente nada da relação da mãe dela, que a mãe dela tinha mais irmãos, que era o Hindley, que era o Radcliffe, ela não sabe que o tio mora ali perto. Ela não sabe de absolutamente nada, gente. Ela é criada bem leiga em relação a esses assuntos, porque o próprio Edgar quer mantê-la longe disso. Então, o Edgar, ele passa 3 dias fora ali da casa, e ao retornar, ele retorna com o Linton. O Linton, que é filho, coloca aqui a árvore genealógica desse livro, porque esse livro é bem confuso, a árvore dele mesmo. O Linton, como vocês podem ver, ele é filho do Radcliffe com a Isabella Linton. A Isabella Linton dá o nome de Linton pro filho deles. O Linton chega ali na Granja dos Tordos e ele parece ser uma criança muito debilitada de saúde. Não é dito que tipo de doença que o Linton tem, mas deixa bem claro que ele é uma criança frágil de saúde, que ele não aguenta fazer muita coisa, e como ele tinha viajado durante bastante tempo ali junto com o tio, ele tava bem fragilizado. Inclusive, eu não sei nem dizer se ele não tá com a mesma doença que levou a Isabela embora. Enfim, ele tá ali na Granja dos Tordos e a Catherine tá ali louca, né? Que a Catherine, filha, ela já é uma garotinha bem agitada. Como eu posso dizer? A Catherine, ela é puro agito. A Catherine, filha, né? Ela é puro agito e bem combativa também. Ela não fica quieta diante das coisas e ela é uma criança super serelepe. E aí ela quer ficar conversando com o primo, porque ela tá super feliz que finalmente tem uma criança ali junto com ela, mas o primo não tá muito bem, o primo tá meio acabadão, assim, e tal. E aí até o Edgar vira pra ela e fala, olha, filha, não é pra você ficar atormentando seu primo, porque ele não tá muito bem de saúde, deixa ele descansar, amanhã vocês brincam, beleza? Ela, beleza, papai. Daí ela vai dormir e é aí, neste momento em que a Catherine está lá no quarto dela, a Catherine filha, que chega o Joseph, amando
do Heathcliff. E o Joseph chega e fala, olha, eu vim buscar o Linton, que é filho do Heathcliff, porque o Heathcliff já tá sabendo que o filho dele tá aqui na Granja dos Tordos. Se vocês não derem ele pra mim, amanhã o Heathcliff vai vir aqui pessoalmente retirar o filho dele. O Edgar se nega, e aí no dia seguinte o Heathcliff aparece lá e fala que veio buscar a propriedade dele, que é o filho. Ele acaba pegando o filho, levando embora, porque o Edgar não quer mais confusão na vida dele do que já foi arrumado ali, né, com a perda da esposa, etc. Justamente por conta do Heathcliff. E é aí, gente, que a Catherine, filha, ela acorda, ela fica procurando o primo, e daí ela não acha o primo ali dentro da Granja dos Tordos, ela fica super chateada. E em um belo dia, ela esquece até um pouco do primo, e aí um belo dia, depois quando ela já é um pouquinho mais adolescentinha, e ela já podia sair, explorar ali, né, as terras, menos sair fora da propriedade da Granja dos Tordos. A Nelly tá ali conversando com ela, e a Nelly, nesse dia, ela não ia conseguir acompanhar a Catherine, filha, nas brincadeiras que ela fazia ali dentro da região. A Catherine pede pra ela sair, dar um rolezex, e ela fala até, inclusive, que ela é um vendedor de temperos árabe, etc, sabe? Assim, criança fantasiando, criando histórias pra poder brincar. E ela fala que ela vai vender temperos em outra região. E daí a Nelly fala, ai, tá bom, vou arrumar aqui seu pôneizinho, que ela tem um pônei. Se eu não me engano, é um pônei. E aí você vai vender os seus temperos. Mas não pode sair fora da propriedade da Granja dos Tordos. E bom, criança vocês já sabem, né? É só você falar, não faz isso, criança vai lá e faz. Não só criança, adultos também. Mas enfim. Aí a Catherine, que já era uma adolescente super curiosa pra saber o que tinha atrás das pedras no alto da montanha, ela atravessa as pedras e ela acaba indo parar lá dentro do Morro dos Ventos Vivantes. E lá no morro, quem que ela acaba encontrando? Ela encontra o primo dela, que é o Linton. Ela fica super impactada, tipo, meu Deus do céu, o Linton está aqui? Por que ninguém me avisou que o Linton estava aqui? Ela também conhece os tios, que é o Hindley e o Heathcliff. Ela conhece o outro primo dela, e ela fica super assustada com esse outro primo dela, porque ele é um bruto, que é o Harrington. E o Joseph. E a Zillah. Eu acho que a Zillah já tava ali cuidando também do ambiente. O Morro dos Ventos Vivantes estava um pouquinho mais cuidado. Aí a Catherine começa a ter contato com o Linton. E o Heathcliff, que não é bobo nem nada, com a aproximação da sobrinha dele, ele já olha e ó, mais uma vingança, ele já pensa. Vou fazer a Catherine, filha, se apaixonar pelo meu filho, e aí o Linton, que é o filho dele, ele já sabe que o Linton já não vai durar muito, porque o Linton é muito frágil de saúde, como eu falei pra vocês. E aí, sabendo desse detalhe, olha só como ele é uma pessoa boa, não é mesmo? Ele sabe que o filho dele não vai durar muito. E então ele pega e decide fazer com que a sobrinha dele se apaixone pelo filho dele, porque ele sabe que o filho vai morrer em breve. A Catherine não ia poder ficar com a propriedade, porque ela ainda iria ser muito novinha. E aí, quem iria ficar dono da Granja dos Tordos? Quem? Ele mesmo, o Heathcliff. Então, ele faz de tudo para que os dois se apaixonem. E aí, nesse momento, a Catherine, ela acaba sendo proibida pelo pai, pelo Edgar, de visitar ali o Morro dos Ventos Vivantes. E o que acontece é que a Catherine, filha, e o Linton ficam trocando cartas entre si. Por eu acho que é o leiteiro que vai ficar levando as cartinhas um do outro. E são cartinhas, tipo, no início de amizade, e depois torna algo amoroso. E justamente porque o Linton, não é que ele estava gostando da Catherine de coração. Ele estava sendo manipulado pelo pai dele, que era o Heathcliff. Que o Heathcliff já tava botando ali na cabeça do Linton, falando que, na verdade, o Linton que era pra ser dono da Granja dos Tordos, que a Catherine tinha roubado tudo dele, etc. Contou umas lorotas pro menino, e o menino acreditou. E o menino, que era super manipulável e egoísta, nossa, o Linton, gente, o Linton é um personagem muito chato. Ele é mimado, chatérrimo. Ai, eu detesto ele. Detesto ele e o Heathcliff. Dois insuportáveis, mas enfim. Eles acabam trocando várias cartas. Até que um belo dia, Edgar, Linton e a Nelly acabam pegando uma doença, que eu acho que é uma gripe, tá? É uma gripe fortíssima, que naquela época, século XIX, as pessoas ficavam acamadas. E eles acabam ficando de cama. O Edgar e a Nelly. E aí, os criados ficam ali cuidando da pequena Catherine, filha. Só que a Catherine, como eu falei pra vocês, era uma menina super agitada.
curiosa, combativa e etc., ela decide não ficar mais apenas nas cartas. Ela decide que ela vai ficar visitando seu primo todas as noites. E aí dá, 6 horas da tarde, ela pega, sai da Granja dos Tordos junto com o pôneizinho dela e vai até o Morro dos Ventos Uivantes, e lá ela passa, 1-2 horinhas com o Linton. E nessas horas que ela vai passar com o Linton, gente, a gente vai percebendo cada vez mais que o Linton é um menino muito chato. Muito chato, muito mimado, e ele tá, estragado de saúde. Xoxo, capenga, pra morrer. Já tá pra morrer. E aí, um belo dia, a Nelly melhora. E aí ela vê que a Catherine tá meio impaciente de ficar ali com ela, porque a Catherine tava lendo um livro pra Nelly. E aí a Nelly percebe que tá dando 6 horas e a Catherine tá meio Nelly, então eu preciso sair, sabe? Não sei o quê. Aí a Nelly fica sair, menina? Você vai pra onde, fia? E aí a Nelly descobre tudo. A Nelly descobre que a Catherine, filha, está visitando o primo dela, Linton, lá dentro do Morro dos Ventos Uivantes. A Nelly não segura o segredo, vai lá, conta tudo pro pai, o Edgar. O Edgar proíbe de novo a Catherine de ficar indo dentro da propriedade do Morro dos Ventos Uivantes. Mas, após um tempo, o Edgar ainda doente, a Nelly acaba cedendo pra Catherine e deixa com que ela veja o primo sob a supervisão da Nelly, no meio do caminho entre o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja dos Tordos. E aí eles estão ali, sentados no gramado, e o Linton tá a Catherine, o Linton e a Nelly supervisionando os dois. E aí o Linton tá muito mal. Ele tá muito, muito mal mesmo, deitado, pra morrer ali na grama. E aí o pai dele, que é o Heathcliff, aparece ali encostado na árvore e tal, e ainda fala, ainda bem que você tá aqui, Nelly, e tal, sei o quê. E nessa, o Linton acaba dizendo que ele tá muito mal, que ele precisa ir embora pra casa, e daí ele implora pra que a Catherine leve ele pra casa, porque o pai dele é muito cruel com ele, etc, papapá. A Catherine acaba caindo nesse papo furado, a Nelly vai acompanhando e fala, não, tá bom, mas só até a casa e a gente já volta. E aí elas chegam lá no Morro dos Ventos Uivantes, e nessa hora elas são feitas de refém. Elas são capturadas pelo Heathcliff e o Linton. O Linton sabia de tudo, tá? Inclusive, ele tava de conchavo com o pai dele. E aí, eles sequestram elas. O Heathcliff, ele fala que a Catherine, ela só vai sair dali no momento em que ela se casar com o Linton. E, inclusive, a Catherine apanha do tio, o tio bate nela, prende a Catherine longe da Nelly, a Nelly fica em um cômodo da casa e a Catherine fica em outro. Elas são literalmente sequestradas, mantidas em cativeiros, até ser feita a vontade do Heathcliff, né? Que era casar o Linton com a Catherine. Só que o Edgar tá nas últimas. O Edgar Linton, o pai da Catherine. E aí, o que acontece? Depois de 5 dias mantendo as duas em cativeiro, o Heathcliff escuta falar que o Edgar Linton tá nas últimas e ele acaba liberando a Nelly pra ver o patrão, pra se despedir do patrão. E aí, na hora que ele libera a Nelly acaba encontrando o Linton ali na parte da sala da casa, e ela acaba, jogando umas verdades na cara dele lá, fala que ele é um mimado, que a Catherine ama ele realmente, mas pelo visto não é o que ele sente por ela, como é que ele pode ter feito isso com a Catherine, filha, tal, sei o quê. E ele acaba falando que, na verdade, a Granja dos Tordos era pra ser dele mesmo, que ele só ia recuperar o que era dele, de acordo com o pai dele. Super mimada e egoísta. E aí a Nelly fica furiosa, vai embora. Aí a Nelly chega lá na Granja dos Tordos, o patrão tá realmente nas últimas, que é o Edgar. Ela se despede dele, e daí mais à noite, quando ele já tá pra morrer, a Catherine, filha, acaba conseguindo sair, fugida lá do Morro dos Ventos Uivantes pra se despedir do pai. Ela se despede do pai e o Edgar morre. Horroroso, né? Que tio excelente, não é mesmo que o Heathcliff é? E aí, no dia seguinte, o Heathcliff aparece lá na Granja dos Tordos, pega a Catherine e fala, vamos casar com o Linton agora, não é mesmo? E é isso. Ele casa os dois. A Catherine vai viver no Morro dos Ventos Uivantes, junto com o Heathcliff, o Harrington, o Linton e o Joseph. Eu acredito que, eu não sei se é nesse momento em que a Catherine, filha, vai morar lá no Morro dos Ventos Uivantes, que o Hindley, ele
morre. E o Hindley morre por conta do alcoolismo. E aí ela fica lá casada com o Linton. Mas o Linton dura, assim, apenas alguns meses. Ela fica cuidando dele. O Heathcliff, inclusive, até se recusa a chamar médico pro filho. Porque fala que o filho vai morrer mesmo. E já era. O pai do ano, né? Porque é isso, ele é o pai do ano. E aí, em determinado momento, com a Catherine morando lá, a Nellie fica responsável por cuidar da Granja dos Tordos. Ela fica como a governanta ali, né? Da Granja dos Tordos. A Zillah é quem cuida, junto com a Catherine, do Morro dos Ventos Uivantes, da casa, e dos 3 homens, que é o Harrington, o Heathcliff e o Joseph. O Joseph também é criado. E é nessa parte onde a Nellie tá lá como governanta da Granja dos Tordos. E a Catherine, filha, está morando já no Morro dos Ventos Uivantes. Em que o Sr. Lockwood chega pra alugar por um período a Granja dos Tordos. E ele acaba sabendo de toda a fofoca que aconteceu ali. Ele acaba sabendo quem era a Catherine Earnshaw, que era a fantasma que ele viu lá no Morro dos Ventos Uivantes. Que a Nellie conta todo esse babado pra ele. A Nellie até contando ali, né, de toda a história, ela até tenta jogar meio pra ele, tipo assim, que a Catherine, filha, ela é muito bonita no livro. Ela é descrita como uma menina muito bonita, com cachos dourados. Inclusive, assim, pra mim ela se assemelha muito mais à imagem que é colocada no filme agora, de 2026, né? Os cachos dourados da Margot Robbie, que tá ali no filme, mas, enfim, vou falar disso mais pra frente. O Sr. Lockwood, ele fica sabendo de toda essa história dele, até pensa, nossa, ela é realmente muito bonita, mas quer saber, eu não quero ficar atrelado a essa história toda aqui, já é muita confusão. Na visita dele no Morro dos Ventos Uivantes, ele acaba pegando uma gripe muito forte, é por isso que ele acaba ficando muito tempo conversando com a Nellie ali dentro da Granja dos Tordos. E aí, ele decide que ele já tá recuperado da gripe e ele decide que ele não vai mais alugar a Granja dos Tordos, que ele tá muito chateado com o Heathcliff, que foi um tosco com ele, foi um grosso, etc. E ele decide falar com o Heathcliff, falar que ele não ia mais alugar. O Heathcliff acha ruim, fala, não, você alugou por, acho que era 12 meses. Você alugou por 12 meses e é isso que você vai alugar. O dinheiro já tá pago, eu não vou devolver. E daí, o Sr. Lockwood, que parece ser um cara muito ricaço, ele olha e fala, tá bom, não quero encheção de saco, fica aí esse aluguel aí pra você e um dia eu venho aí visitar. Aí ele vai embora durante alguns meses e daí, depois de alguns meses, ele volta ali. Ele lembra que ele tem a Granja dos Tordos pra pernoitar ali, que é perto de um lugar onde ele tá passando numa cidadezinha próxima, e daí ele fala, quer saber, eu vou dormir lá na Granja dos Tordos e eu vou visitar a Nellie, porque a Nellie foi muito legal comigo, eu vou visitar a minha amiga. E aí ele chega na Granja dos Tordos, de surpresa, pega todo mundo de calça curta lá, ele percebe que ali tem outros criados, a Nellie já não tá mais ali na Granja dos Tordos, e daí ele pergunta, cadê a Nellie? Aí a criada que tá ali responsável pela Granja dos Tordos fala, senhor, o senhor não me avisou que você ia vir, a gente não preparou jantar, nem sua cama, nem nada, mas a gente vai preparar agora. A Nellie tá trabalhando como governanta lá no Morro dos Ventos Uivantes, já faz alguns meses, etc. A Zillah se mudou pra Londres e daí o Heathcliff pediu pra que a Nellie cuidasse do Morro dos Ventos Uivantes, né? Subisse pro morro e a Nellie aceitou por conta de ficar justamente mais perto da Catherine, filha, que ela gostava muito da Catherine, filha. Ele sobe até o Morro dos Ventos Uivantes e ele fala, vou lá encontrar a Nellie, né? Ele sobe lá no Morro dos Ventos Uivantes. Chegando lá, ele se depara com uma cena que ele não imaginava, que era a Catherine, filha, ensinando o Harrington Earnshaw a ler. Enquanto ele acerta a leitura, ela dá uns beijinhos nele, assim, como recompensa por aceitar a leitura. Aí ele olha e fala, caramba, né? Porque os dois, quando o Sr. Lockwood vai embora daquela região, os dois, né, o Harrington e a Catherine, filha, eles ainda não estavam bem, porque a Catherine não gostava do Harrington, achava ele muito bruto, ficava abismada de como é que ele poderia ser primo dela, que ela era toda patricinha, toda... enfim. Ele vê essa cena, ele entra dentro da casa e vê a Nellie ali dentro da cozinha, e ele começa a bater papo com a Nellie e fala, nossa, Nellie, não esperava a Catherine junto com o Harrington, né? Aí ela falou, você viu eles, não sei o que, e daí ela começa a contar o que aconteceu aqueles meses ali dentro do Morro dos Ventos Uivantes, enquanto o Sr. Lockwood estava fora. Ela vai atualizar ele da fofoca.
E aí que ela conta justamente que a Zila se mudou pra Londres e ela foi lá ficar no Morro dos Ventos Uivantes, responsável ali, justamente ela aceitou pra ficar perto da Catherine filha. E nesse período em que ela tava lá, ela começou a ver essa mudança gradual da relação entre o Harrington e a Catherine, né? Porque é aquilo que a gente lê desde o início do livro, e inclusive até o Heathcliff fala uma hora pra Nellie ali, que bem lá no início, dizendo que apesar dele ter tentado muito embrutecer o Harrington é um menino de ouro, que ao contrário do Linton, que é o filho dele, ele até fala, apesar dos meus esforços, o Harrington é um menino de ouro, ele é um cara de coração bom. E a Catherine, conforme ela vai convivendo ali, o Harrington Earnshaw, que é o filho do Hindley, ela percebe que ele realmente tem um coração bom e é uma boa pessoa. E aí ela começa a querer ser amiga dele, porque teve um determinado momento em que o Harrington tentou ser amigo da Catherine. A Catherine era muito chatinha ainda, a Catherine filha, ela só sentia interesse pelo Linton, então ela meio que dispensava o Harrington. Mas aí depois, com a partida do Linton para tomar um café com Deus Pai, ela começa a fazer amizade com o Harrington depois de um certo tempo, tá? Não é logo depois, mas a Nellie conta tudo isso, né? Que fala que foi gradual isso, e ali eles fazem uma amizade. E a Catherine acaba contando tudo que ela sabia sobre o Heathcliff pro Harrington. Porque o Harrington sempre protegeu muito o Heathcliff, porque o Heathcliff era uma figura meio que paterna pro Harrington, porque o Hindley, o pai dele, era um alcoolista que só jogava e batia nele. Então ele não tinha uma figura paterna. Quem assumiu essa figura paterna, apesar de toda a brutalidade e maldade, era o Heathcliff. Era a única coisa que ele tinha mais perto de pai ali. E aí ela acaba contando tudo que aconteceu, né? Tudo que o Heathcliff fez para as famílias Earnshaw e para Linton, por conta de todo o embrutecimento que ele sofreu através do Hindley, etc., preconceito. Eles acabam ficando muito amigos e protegendo sempre um ao outro. Lógico que o Harrington ainda assim nutria um certo sentimento pelo Heathcliff. Concordava com a Catherine, mas ele nunca era combativo com o Heathcliff. Sempre quando o Heathcliff falava, ele abaixava as orelhas e ia fazer as coisas. Ao contrário da Catherine. Porque o que acontece? A Nellie tá contando essa fofoca e daí ela até fala que o Heathcliff morreu durante esses meses. E aí ela começa a contar como é que foi a morte do Heathcliff. E ela fala que a morte do Heathcliff foi tão estranha quanto a vida dele inteira ali dentro do Morro dos Ventos Uivantes. Porque o que aconteceu no final com o Heathcliff? Ele, num belo dia, num jantar, tava lá comendo e a Catherine, filha, que era respondona e combativa, soltou lá na mesa que o tio dela, que era o Heathcliff, havia roubado as terras dela, que era a Granja dos Tordos, e roubado também o Morro dos Ventos Uivantes, que pertencia justamente ao Harrington Earnshaw, porque era a herança do Hindley. O tio se enfurece, pega a Catherine pelos cabelos, segura a menina pelos cabelos e fala: eu vou acabar com a sua raça, minha filha. A Nellie tenta impedir, nesse alvoroço todo, ele fica muito puto com a Catherine, quase vai pra cima dela de novo, porque ele já tinha agredido a Catherine ali quando ele sequestra ela. E aí ele acaba desistindo de bater na Catherine, solta o cabelo dela e fala pra ela sumir antes que ele mate ela. Depois de todo esse bafafá, ele vai contar pra Nellie que ele está incomodado com a amizade da Catherine filha com o Harrington, justamente porque, apesar de todos os esforços dele para se vingar das famílias Earnshaw e Linton, ele tá vendo que tá surgindo um amor ali entre os dois, e daí ele olha e fala: cara, eu tentei me vingar disso a minha vida inteira, e era pra eu acabar com as gerações deles. Mas eu tô cansado, ele fala pra Nellie. Eu tô cansado dessa minha jornada de vingança e eu tô sentindo uma mudança vir. Ele até fala pra Nellie que ele não sabe o que é, mas ele tá sentindo uma mudança vindo. E depois desse fatídico jantar, Heathcliff não volta mais pra casa durante os jantares. Ele começa a passar as noites inteiras fora. Ele só aparece de manhã e ele começa a aparecer meio esquisitão. Ele aparece com um sorriso travadão no rosto, assim. Ao ler o livro, eu ficava imaginando que ele aparecia com um sorriso meio coringado, sabe? Coringou. Até meio sorria do filme, assim. Ele volta com esse sorriso e daí todo mundo começa a ficar meio assustado, porque ele tá meio estranho. Ele não tá mais tão lúcido. Ele começa a ter delírios. Inclusive a Nellie, em uma das partes do livro, acaba pegando ele, conversando sozinho, como se ele estivesse falando com a Catherine Earnshaw ali
ali dentro da casa. Então ele tava meio que em delírio e ao mesmo tempo ele sentava na mesa pra comer, mas não comia nada. E após tantos delírios e tantas noites em claro, o Heathcliff acaba sendo encontrado morto dentro do seu quarto. E quem encontra ele é justamente a Nellie. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário com vocês, que é possível notar ali dentro do livro que, do mesmo jeito que a Catherine fica no final da vida dela, meio que alucinando e sem querer comer, meio que em delírio, o Heathcliff também acaba ficando. Então, ao meu ver, ao ler o livro, eu acredito que ou a Catherine ficou assombrando ele após ele voltar do cemitério e violar o túmulo dela, e ali, mais pro final da vida dele, ela realmente coloca em prática o tormento final, ou ela acaba meio que possuindo o corpo dele, porque como ele tá com esse sorriso estampado na cara, meio bizarro, que não era o jeito dele ser, ele era uma pessoa rancorosa e etc, e ao mesmo tempo, por que ele tava sorrindo tanto, e ao mesmo tempo ele tava meio que alegre, ao mesmo tempo tava delirando. Eu não sei dizer se ela possuiu o Heathcliff ali no final da vida dele, o que pode ser uma interpretação, ou até mesmo ela estava realmente atormentando ele bastante, porque, como eu falei pra vocês, o Heathcliff, ele chega a conversar com a Catherine, como se ela estivesse ali. Então, ela realmente estava ali de alguma forma, na minha opinião. E é exatamente isso que a Nellie conta ali pro Sr. Lockwood, como foi o final do Heathcliff, que foi um final tão estranho quanto a vida dele. E após a morte do terrível e cruel Heathcliff, o que acaba acontecendo no livro é que a Catherine Linton, que é a filha, ela acaba tomando posse da Granja dos Tordos, finalmente, que pertencia a ela, e o Harrington Earnshaw fica ali com a posse do Morro dos Ventos Vivantes. E por fim, eles acabam se casando, e a Nellie até diz que ela é a mulher mais feliz ali das Charnecas, justamente vai ver o Harrington e a Catherine viverem o seu amor, né? E é muito bonitinho esse final. E bom, gente, esse é o resumo feito pela minha cabeça, tá? Sobre o livro. Portanto, se eu confundi alguma coisa a respeito do livro, alguma coisa fora do tempo do livro, ou até mesmo se eu esqueci algo, por favor, me perdoem. Mas a história é basicamente essa. E, como vocês sabem, memórias são falhas, então, por favor, leiam o livro que vale a pena demais. E agora falando aqui um pouquinho pra vocês sobre a visão que eu tenho em relação ao livro, é de que não é uma história de amor entre a Catherine e o Heathcliff. Na verdade, a história do livro, pra mim, é sobre uma grande dependência emocional, preconceito, vingança, degradação, violência, traumas, fantasmas do passado e obsessão, é claro. Em resumo, bem resumo mesmo, o Morro dos Ventos Vivantes é o famoso "a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena", como já dizia o poeta Seu Madruga lá do Chaves, não é mesmo? Porque a gente consegue ver que a vingança acaba consumindo a alma do Heathcliff ali, e ele acaba sumindo dentro da vingança dele, ele acaba se tornando a própria vingança, ele se torna uma pessoa extremamente cruel, e ele envenena todo lugar por onde ele passa. O Heathcliff e a Catherine não são um casal romântico pra mim. Na minha opinião, eles são duas pessoas feridas que projetaram uma fantasia um no outro. Eles nunca chegam a viver realmente esse amor. Eles nunca testam ele na prática pra ver se ia dar certo ou não. Porque é isso, né, gente? Quando a gente se apaixona por alguém, é paixão. Mas na prática, no dia a dia, conforme a rotina passa, etc., a gente tem que ver se aquele amor, aquela paixão na prática vai perdurar, vai ser real, vai ser algo que vai ser possível de viver, né? E sendo bem sincera, eu acredito que se o Heathcliff, em algum momento do livro, tivesse ficado junto com a Catherine Earnshaw, se eles tivessem conseguido colocar em prática o amor deles, eu acredito que o Heathcliff teria sido cruel ou até mesmo violento com a própria Catherine em algum momento. Em algum momento ele ia perder a cabeça com ela, ou ele ia ficar possesso de ciúmes, ou ela ia ficar possessa de ciúmes em relação a ele. Porque assim, desde a infância deles e após ele deixar as terras ali das Charnecas, ele já não é mais o mesmo menino que foi embora. Ele volta uma outra pessoa e com outros objetivos. E ali, logo no final do livro, como eu falei pra vocês, ele acaba se tornando a própria vingança. Gente, ele bate na filha dela, ele destrói todas as pessoas
pessoas ali daquela região. Ele faz mal pra todo mundo que a Catherine gostava e amava, sabe? Então, na minha opinião, não é nem amor impossível e nem sequer chega a ser amor. Na minha opinião, é pura obsessão, porque a Catherine Earnshaw é tudo que o Heathcliff tem. É o amor da única pessoa no mundo que ele possui. E em relação a Catherine, eu acredito que seja vaidade, porque o Heathcliff é aquele homem que ele é obcecado pela Catherine. Então ele idolatra ela, mas amor mesmo, na minha opinião, não é. Porque senão é isso. Ele não teria feito mal pra filha dela, ele não teria feito mal pro Edgar Linton, teria respeitado eles, etc. Respeitado também não, né, gente? Porque, assim, sofrer preconceito e respeitar a pessoa que foi preconceituosa com você também não dá, né? Mas o verdadeiro romance que todo mundo fala desse livro aqui, na minha opinião, está ali no trecho final, junto com o Harrington e com a Catherine Linton, que é a filha. Porque apesar de todas as maldades do tio Heathcliff, eles acabam fazendo amizade, protegendo um ao outro, resistem a traumas geracionais e acabam ensinando um ao outro sobre o afeto e amor. E pra finalizar aqui essa parte do livro com vocês, O Morro dos Ventos Uivantes é sem dúvida um dos romances góticos mais influentes e ricos dentro da literatura, que conta com elementos como personagens que sofrem de maneira física, como a Catherine ali no final da vida dela, que ela entra numa depressão profunda e ela acaba ficando sem comer e ela fica delirando. O Heathcliff também, ali no final da vida dele, acaba do mesmo jeito. Sofrimento psicológico, como depressão, melancolia, tormento emocional, delírio, cemitérios, violação de túmulo, fantasmas, personagens violentos como o Heathcliff, que é violento a vida inteira dele ali, e também personagens que flertam com a morte, como o Edgar faz após perder a Catherine ali no nascimento da filha deles, e ambientes abandonados, como acontece ali com a casa do Morro dos Ventos Uivantes após o Heathcliff tomar posse dela, né, que ela fica totalmente decadente. O Morro dos Ventos Uivantes, o livro em si, ele é bizarramente cativante e te deixa pensando em diversas coisas após você finalizar o livro. Você consegue tirar diversas lições morais e pensamentos sobre a vida e como as coisas são complexas. É um retrato bem honesto de como nós, seres humanos, somos muito complexos e o quão monstruosos nós podemos nos tornar quando a dor vira identidade, assim como acontece com o Heathcliff. E mesmo eu contando a história do livro inteiro aqui pra vocês, eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, porque ele é muito bom. Ali no início eu confesso pra vocês que a parte do Sr. Lockwood chegando ali nas charnecas e se interessando em alugar a Granja dos Tordos, essa parte é um pouquinho chata, mas depois que ele encontra o fantasma da Catherine e a Nellie começa a servir fofoca, fica bom demais o livro. Você fica intrigado pra saber primeiramente quem é o fantasma da Catherine Earnshaw, e conforme a fofoca vai ficando cada vez mais cabeluda, você fica cada vez mais intrigado com aquelas pessoas e o porquê daquelas pessoas serem daquela forma. E é aí que você se torna tão curioso quanto o Sr. Lockwood é ali na história. O Sr. Lockwood, ele é o nosso representante ali dentro do livro, porque você fica com o mesmo sentimento de curiosidade que ele fica. E sim, é o tipo de livro que a construção de personagem é tão profunda que quando você termina, você fica pensando nele por dias. E antes de comentar com vocês aqui sobre a adaptação de 2026, eu vou falar rapidinho sobre algumas outras adaptações que o Morro dos Ventos Uivantes teve nos cinemas, justamente para vocês terem a noção de quantas vezes essa história já foi adaptada para as telonas, inclusive por diferentes culturas. Começando pela versão de 1920, que é um filme mudo britânico e que tá perdido e não se tem cópias dele. Depois vem a versão de 1939, que é a versão mais famosa do Morro dos Ventos Uivantes ali dentro do cinema clássico. E essa versão de 1939 acabou por ganhar o Oscar de melhor fotografia. Essa versão, ela tá disponível aqui dentro do YouTube. Depois vem a versão de 1954, chamada Escravos do Rancor, que é uma versão mexicana da história do Morro dos Ventos Uivantes. Após vem a versão de 1966, que é uma adaptação de Bollywood, com os nomes e ambientações adaptadas para a cultura indiana. Depois, a versão de 1970, que é mais uma versão do Heathcliff branco, justamente para vocês verem que o embranquecimento desse personagem não é de hoje, não é, infelizmente, dessa adaptação de 2026 apenas. Já vem sendo arrastada durante uns bons tempos aí. Isso que lá em 1920 também, se eu não me engano, é também um Heathcliff branco. A versão de 1939
1939 também é um personagem branco que interpreta o Heathcliff também. Enfim, em 1985 nós temos a versão francesa dessa história. Depois, lá em 1988, nós temos a adaptação japonesa. Em 1991 nós temos a adaptação filipina, que também adapta toda a história para a cultura local deles. Em 1992 nós vamos ter a adaptação, eu acredito que acontece da forma mais semelhante em relação ao ritmo, como o livro é. Esse filme consegue adaptar bem o ritmo do livro para as telas do cinema, apesar de dar umas viajadas ali no final do filme. E o Heathcliff aqui dentro dessa versão é interpretado pelo Ralph Fiennes. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, não sei ao certo, mas ele tá no atual filme Extermínio, o Templo dos Ossos. É ele que faz o Heathcliff aqui dentro desse filme, mais um Heathcliff branco, como vocês podem ver. E em 2011 a gente conta com uma versão mais abreviada ali da história, com um Heathcliff mais racialmente semelhante à descrição do Heathcliff dentro do livro. Bom, ou seja, eu quis falar aqui pra vocês todas essas versões que vocês estão vendo aqui, justamente pra mostrar o quanto a história do Morro dos Ventos Vivantes fascina diversas culturas e diversas pessoas ao longo de todo esse tempo. Inclusive, olha só a gente aqui em 2026 falando de uma obra do século XIX. E falando da adaptação de 2026, bora falar sobre ela. E aqui, você que ainda não viu esse filme e não quer tomar spoilers sobre a história dele, vai lá, assiste o filme e depois você volta pra cá pra continuar vendo esse vídeo, beleza? Porque eu vou falar bastante spoilers sobre ele, justamente pra conseguir explicar pra vocês o que eu acredito que a diretora tentou fazer com essa adaptação aqui, belezinha? Começando pela sinopse do filme. A versão dirigida por Emerald Fennell escolhe focar justamente apenas na relação entre Catherine Earnshaw e Heathcliff. E para adaptar essa história para as telonas do cinema, ela resolveu fundir alguns personagens para justamente tentar resumir a história do livro. E o resultado disso, na minha opinião, é um grande buraco na construção dos personagens e na história em si. Bom, o filme aqui acompanha as duas famílias, a Earnshaw e a Linton, concentrando-se na relação, como eu falei para vocês, de Catherine Earnshaw e de Heathcliff. Catherine Earnshaw aqui é interpretada pela Margot Robbie e o Heathcliff é interpretado pelo Jacob Elord. Um romance intenso entre esses dois irmãos de criação acaba surgindo ali dentro da fase da adolescência deles, mas após a Catherine acidentalmente ir parar lá na Granja dos Tordos e conhecer os Lintons, o Edgar Linton acaba se apaixonando por ela e pedindo ela em casamento. Entretanto, antes de casar com o Edgar Linton, ela fica dividida entre o seu irmão de criação, que é o Heathcliff, e o Edgar Linton, entre seguir o coração ou seguir algo que vai ser bom pra ela financeiramente e estruturalmente. Por fim, ela acaba se casando com o Edgar Linton e o Heathcliff, após ser descartado pela Catherine, acaba fugindo e após um tempo ele volta para aquelas regiões misteriosamente rico. E então, após voltar para o Morro dos Ventos Vivantes, a Isabella, que é a irmã do Edgar Linton, acaba se apaixonando pelo Heathcliff e casa-se com ele, causando assim uma grande depressão na Catherine Earnshaw, que acaba morrendo e perdendo o filho que ela esperava do Edgar. Essa é a história desse filme aqui. E aqui já temos diferenças estruturais enormes, como vocês podem ver. Começando pelo Sr. Earnshaw, que vira uma mistura do Hindley com o Sr. Earnshaw, né, do pai com o filho. A Emerald, ela pega e funde esses dois personagens, porque ela passa justamente o vício em álcool e jogos pra figura do pai da Catherine. E o resultado disso é um tanto quanto caricato e ao mesmo tempo não combina, porque são dois personagens com personalidades completamente diferentes. E esse personagem, ele fica oscilando demais entre ser muito bondoso no momento em que ele adota o Heathcliff e acaba levando ele ali dentro do Morro dos Ventos Vivantes, e ao mesmo tempo ele é ruim porque ele é alcoolista e agressivo, porque o Hindley era agressivo com o Heathcliff, o que não faz muito sentido dele ter levado o menino pra lá. Por que ele levou o menino pra lá? Pra fazer o menino sofrer? Então por que não deixou na rua? Sabe assim? Então esse personagem, na minha opinião, ele tem nuances muito drásticas, o que acaba não fazendo parte da mesma pessoa. Ela tentou misturar duas
formas de pessoas, 2 personagens, em um só, que são completamente opostos. Enquanto o Sr. Earnshaw é muito bondoso e muito amoroso com seus filhos, o Hindley é uma coisa doida, entendeu? Ele é super ciumento, ele é agressivo, como eu falei pra vocês. Depois que ele perde a esposa dele, ele se joga ali nos jogos e no álcool e acaba se degradando cada vez mais. E essas oscilações que o personagem tem são tão drásticas que não fazem sentido serem atitudes tomadas por uma só pessoa. E bom, o foco do filme é justamente na Catherine Earnshaw, que a Margot Robbie faz muito bem a personagem dela, que é uma menina mimada, mesquinha e chatinha. E aqui eu acho que ela fez um bom trabalho em relação ao roteiro que ela deveria ter em mãos ali. Mas, gente, sendo bem sincera, não dá pra comprar a ideia de que ela é uma adolescente que perde a sua inocência e se apaixona pelo seu irmão de criação, por mais que a atriz se esforce. Fora que eu também acredito que o que a Emerald fez com a personagem da Catherine foi fundir a filha e a mãe. Você consegue perceber isso tanto na maneira como ela se comporta, que ao mesmo tempo que ela é muito semelhante com a Catherine Earnshaw, ela é muito semelhante com a Catherine Linton, que é a filha, e ao mesmo tempo ela se assemelha muito mais à aparência da Catherine filha ali dentro do livro, porque a Catherine filha é a menina que possui os cachos dourados e é bem bonita. A mãe também era bem bonita, mas ela não tinha cachos dourados. Enfim, pra mim ela se assemelha muito mais com a descrição física da Catherine Linton ali dentro do livro do que com a Catherine Earnshaw. E agora chegamos ao ponto central do problema desse filme aqui, que é o personagem-chave do livro, o Heathcliff. Aqui a Emerald, ela acaba trazendo um Heathcliff que parece mais, ao meu ver, o Harrington Earnshaw, que é o filho do Hindley, que é dito ali dentro do livro, o próprio Heathcliff, um certo determinado ponto ali do livro, eu não sei se eu já falei isso aqui pra vocês, mas por mais que o Heathcliff tente brutalizar o Harrington ao máximo, ele sempre fala que o Harrington é um menino de ouro, que ele tem um coração muito bom. E por conta do comportamento do Harrington ali dentro do livro, etc., eu acho que a Emerald, ela acabou trazendo mais pro filme uma figura muito mais semelhante ao Harrington, que é um bruto, mas de coração bom, do que o Heathcliff. Porque o Heathcliff, gente, ele é um homem que bate mulheres, enforca cachorro numa árvore, maltrata a filha da amada dele, enfim, é capaz de maltratar até o próprio filho ali dentro do livro. Ele é a pura vingança, como eu falei aqui pra vocês, o que não se parece nem um pouco com o Heathcliff em cena ali dentro do filme. Eu não acho que o Heathcliff ali nem sequer seja vingativo. Não me parece que ele tá tramando uma vingança. Parece apenas que ele quer causar um ciúminho ali na Catherine, mas ao mesmo tempo ele quer causar um ciúme, mas ao mesmo tempo ele fica muito chateado de causar esse ciúme nela. Aí ele faz um acordo com a Isabella. Enfim, o Heathcliff, ele destrói tudo que ele vê dentro do livro, né? E isso acontece justamente porque a única pessoa que amava ele foi meio que tirada dele, porque ele entende que foi tirada dele. A Catherine, ela morre e é aí que, tipo, ele fica ainda mais vingativo. Ali dentro do filme, nem parece que ele vai começar uma vingança, parece apenas que ele fica extremamente emotivo e triste de ter perdido ela, mas ele vai seguir a vida dele. Não me parece que ele vai iniciar uma vingança. Aliás, uma vingança contra quem? Sendo que só tem o Edgar ali agora, porque a Isabella também foi tirada da casa. Enfim, ainda bem, né? Mas é justamente essa mistura de Harrington com Heathcliff ali dentro do filme que não cola pra mim. Porque pro Harrington ser do jeito que ele é, precisa existir o Heathcliff. Porque se não existir o Heathcliff, não vai ter o embrutecimento dele. E a construção de personagem do Heathcliff ali dentro desse filme não faz sentido nenhum, ao meu ver. Tipo, por mais que ele tenha sofrido abusos do pai adotivo dele, tá bom, ele sofreu abusos do pai dele, mas ele não fica uma pessoa ruim. Tanto é que ele faz um acordo com a Isabella, ele faz de conta ali com ela dentro do filme. Ele chega a concretizar de fato o seu amor com a Catherine. E aí é que tá. Ele volta rico, ele concretiza o amor dele com a Catherine, eles traem juntos ali o Edgar pra caramba. Todo mundo ali no morro já sabe que os dois estão se pegando, gente. Pelo amor de Deus, né? Até o Edgar sabe, a Isabella sabe, todo mundo sabe que os dois se pegam. Por que que eles não fogem daquela região? Por que que eles não fogem e vão viver a vida deles em outra região, gente do céu? Aquilo lá não é o mundo, não é só aquilo lá que existe. Ah, mas é porque a Catherine tá grávida. Foge com a criança e vai criar criança com o Heathcliff, que é o amor da
vida dela, ué. Fazer o quê? Ou até tem o filho e, tipo, põe lá o filho junto com o Edgar e daí vem visitar a criança às vezes. Gente, não é plausível, entendeu? Esse romance proibido, eu não entendo muito bem porque ele chega a ser algo escondido e proibido e impossível. Porque pra mim não parece impossível. Pra mim parece totalmente possível. Pra mim parece que era só eles pegarem e fugirem. O Radcliffe não tá rico? Pronto. Vende ali o Morro dos Ventos Vivantes, pega a Catherine, coloca dentro de uma carruagem e vaza dali, fio. Não faz sentido nenhum ali dentro da construção do filme. Não tem o porquê os dois ficarem se pegando daquela forma. Não tem o porquê, tipo, e daí ela chora ali no final. E aí ela fala que eles estão cometendo algo horroroso, etc. Porque ele pensa em matar o Edgar, etc. Mas nem faz sentido matar o pobre coitado do Edgar. O Edgar deixa os dois se pegarem o tempo inteiro. Emílio está destruindo meu sofá. Enfim, essa construção de mundo pra mim não faz sentido nenhum. Essa construção desse romance impossível, que nem é impossível, porque eles já possibilitaram tudo. Eles já se pegaram em tudo quanto é lugar ali daquelas charnecas. Então, tipo, cara, vão viver a vida de vocês. Por que vocês estão se escondendo tanto? Aí, na verdade, nem estão se escondendo, né? E, gente, como eu comentei aqui da Isabella Linton, além do embranquecimento do Radcliffe, que já é um problema em diversas adaptações desde 1930, além do Radcliffe também ser uma pessoa de bom coração e um tanto quanto açucarado e nada vingativo, a gente também tem o grande problema, que eu acho que essa é uma novidade, que foi o fato de que a Emerald quis trazer a Isabella como uma pessoa que tá curtindo ser tratada de forma abominável pelo Radcliffe. Inclusive, ela até late ali na cena do filme, né? Meu Deus do céu. Sei lá, é fetiche isso? Ela curte ser tratada como um cachorro? E assim, fetiche é fetiche, cada um tem o seu. Não tô falando mal de fetiches aqui, muito pelo contrário, mas no livro, gente, ela tem o cachorrinho dela enforcado numa árvore enquanto ela chora e implora pro Radcliffe não fazer aquilo com o cachorrinho dela. Ela é levada até o Morro dos Ventos Vivantes, o Radcliffe larga ela lá, ele nem apresenta a casa nem nada. O Joseph mostra pra ela o quarto que ela vai dormir, que inicialmente é um quarto cheio de sacos de cereais, etc. E ela era uma menina que, tipo, não tava acostumada a fazer nada da casa, ela mal sabe se cuidar direito, né, cuidar das coisas ali. Então ela chega lá meio que, tipo, ela fica completamente apavorada com toda aquela situação e além do que ela sofre violência física do Radcliffe. Ela mesma fala em certa parte do livro que ela já tentou fugir de lá e fica subentendido que ela apanha bastante e aí é por isso que ela não tenta fugir novamente, né, tão cedo ali do Morro dos Ventos Vivantes. Ou seja, ela é uma personagem que sofre violência doméstica, foge grávida do seu marido, que é um verdadeiro ser abominável, sabe? Que é um verdadeiro monstro com ela. E ela tem que fugir nessa situação porque ela não quer criar a criança dela ali naquele ambiente com aquele pai extremamente fragilizada. Enfim, sabe? Como que você coloca uma personagem que sofre uma violência horrorosa dentro do livro com uma mulher que tem fetiche em ser tratada como cachorro, sabe? Cara, isso pra mim ali dentro do filme foi um grande... Eu não sei nem descrever. Isso pra mim ali dentro do filme foi horrível, gente. Eu achei uma decisão pra lá de tosca e horrorosa. Ainda mais atualmente nos noticiários que a gente vê tanta violência sendo cometida contra as mulheres. Notícias sobre feminicídios. Enfim, como que a diretora, que é uma mulher, resolve trazer essa personagem dessa forma, nessa adaptação? É extremamente entristecedor, sabe? Se você leu o livro, provavelmente você ficou triste em ver essa personagem sendo retratada dessa forma, sabe? Enfim, eu quero dizer que é no mínimo desrespeitoso e, ao meu ver, foi extremamente problemático ela trazer essa personagem dessa forma. Bom, e a Nellie aqui, então, dentro desse filme, vamos lá. A Nellie dentro do livro, ela é uma guia moral, ela é a narradora da história, é uma mulher sábia que chega, inclusive, a ser sequestrada por conta da Catherine filha, justamente pra protegê-la, e aqui no filme ela vira uma antagonista egoísta. Ela tá ali fazendo com que a Catherine ceda tudo aquilo e se case com o Edgar de uma certa forma, escondendo cartas do Radcliffe, etc, pra ela acabar no conforto, sabe? Olha, tudo isso que eu falei aqui com vocês agora, sobre ela fundir personagens, tentar trazer personagens no corpo de outros personagens, ou personagens com personalidades completamente diferentes dentro do mesmo corpo, o que não casa, não faz
faz sentido nenhum. Tudo isso altera completamente a estrutura da história. Na verdade, quando eu saí da sessão de cinema, eu pensei, beleza, o que esse filme quis dizer? Porque ao terminar o livro, eu fiquei com um sentimento muito complexo. Eu fiquei feliz pela Catherine e pelo Harrington, deles acabarem se conectando ali no final do livro e ensinando um ao outro o que é o amor e o afeto. Eu fiquei pensando também sobre o quanto esses personagens são extremamente bem construídos dentro do livro, a ponto de parecerem pessoas reais e não terem aquelas máscaras de personagem. Porque, pensando aqui no Heathcliff, né, que é o personagem-chave ali dentro do livro, se perder dentro de uma vingança é algo completamente plausível, ainda mais quando ele perde a amada dele, a única pessoa que amava ele, de fato. E até em determinado ponto do livro, você sente empatia e um pouquinho com o Heathcliff ali, logo bem no início. Mas depois, quando ele começa a se perder muito na vingança dele, você acaba já não entendendo o que ele tá fazendo da vida dele, por que ele tá fazendo isso. Ele se perde muito nesse sentimento amargo de vingar e querer ser cruel com os outros e querer destruir tudo e querer que todo mundo seja infeliz igual a ele. E pra mim, a mensagem desse livro aqui, ela é arrebatadora. A gente tem diversas mensagens, na verdade. A de que o amor, ele acaba prevalecendo apesar dos traumas, como o que aconteceu com a Catherine e com o Harrington, ou até mesmo o lance da vingança que eu comentei aqui com vocês, que a vingança, ela nunca vai saciar a dor que te fizeram passar, como que acontece com o Heathcliff, ou de que até mesmo nem sempre a gente deve se entregar ao febril, como que acontece com a Catherine Earnshaw ali dentro do livro. A partir de um certo momento nas nossas vidas, ainda mais como adultos, a gente tem que tomar decisões um pouco mais racionais diante das coisas. O febril já não, naquela decisão impulsiva da adolescência, já não cabe mais. Enfim, esse livro aqui, ele tem diversas mensagens e eu tenho certeza que se você perguntar pra qualquer pessoa que lê o livro, todo mundo vai ter uma mensagem diferente que tira sobre esse livro. Mas e no filme? Que mensagem que esse filme tenta trazer pra gente? A de que se a Nellie não tivesse atrapalhado tudo, o Heathcliff e a Catherine poderiam ter vivido o seu amor de forma intensa, extremamente feliz? Ou até a mensagem de que o Heathcliff, apesar de ser um pouquinho vingativo, era um bom amante? Ou até mesmo a mensagem mais complicada desse filme aqui, que é a de que vale a pena você dedicar sua vida por uma pessoa que te troca por dinheiro e te trata como um pet? É complicado, né, gente? E ali no final daquela cena onde o Heathcliff fala pra Catherine que ele não pode viver sem a alma dela e implora pra que ela tome alguma outra forma pra que ele possa vê-la, né, que ela passe a assombrá-lo. Então, eu olhei ali no filme e falei, cara, eu até tava apertada pra fazer xixi nesse momento, mas daí eu olhei e falei, não, eu não vou no banheiro porque, né, acho que agora é um momento impactante. Agora, acho que o filme vai começar a pegar no tranco. E aí, o filme acaba. O filme acabou. O Brian tava do meu lado, eu olhei e fiquei tipo, o filme acabou? Aí eu comecei a pensar, mas que é isso? Que é isso? O que aconteceu aqui? Cadê a Catherine fantasma? Cadê todos os elementos góticos do livro? Não tem um elemento gótico! Gente, um elemento gótico sequer! Meu Deus do céu! Cadê o Heathcliff vingativo? Uma pessoa horrorosa de se conviver? Cadê? O que aconteceu? O que aconteceu com a história? O que ela fez? A princípio eu não tinha entendido muita coisa. Cadê a Catherine fantasma? Cadê ela atormentando ele? Cadê o Heathcliff? Ali eu só vi uma pincelada do Harrington, uma pincelada, e olhe lá. A Isabela latiu naquela cena. Eu fiquei com tantas perguntas na minha cabeça, gente, que eu demorei, assim, pra digerir o filme. Eu fiquei confusa com o que tinha acontecido com a história. E aí, depois que eu fui percebendo um pouco que ela tinha tentado fundir diversos personagens em um só, ou até mesmo trazer um personagem no corpo de outro, como eu comentei aqui com vocês. E assim, gente, se a intenção da diretora era esvaziar a história em relação ao preconceito, violência, abusos, traumas, vinganças, em cenas chamativas para cortes nas redes sociais, ela conseguiu. E além do que, as cenas deles se pegando ali dentro do filme são censuradas. Poxa, nem essa coragem o filme teve. Saltburn, que foi um dos filmes da diretora, teve muito mais coragem do que esse filme aqui. O que aconteceu aqui, gente? É uma grande incógnita na minha cabeça. O que ela fez? O que ela tentou fazer? E assim como o meu noivo, Brian, eu vi outras diversas pessoas comentando que não leram o livro e mesmo assim não gostaram do filme, porque o filme é vazio.
E eu acredito que é porque a construção de personagem do filme é falha. Não faz sentido nenhum aqueles personagens serem daquele jeito, e o que era pra eles serem, eles acabam não sendo. E isso porque a Emerald, ela pegou e se apoiou dentro de uma história que tinha uma determinada construção para todas aquelas consequências acontecerem na vida daqueles determinados personagens. Ela se apoiou nisso e aí ela não construiu nada disso. Ela pegou e deu personalidades completamente diferentes para esses personagens. E aí parece que ficou um negócio meio desencaixado, sabe? Como eu falei, não faz sentido eles viverem essa paixão de forma escondida, sendo que nem tá sendo escondida, tá na cara de todo mundo que os dois estão se pegando, meu Deus do céu. E no fim, eu acho que a intenção desse filme aqui era o famoso falem bem ou falem mal, falem de mim. Eu não acredito que a diretora usou todo aquele cenário, toda aquela direção de arte, toda aquela ambientação, os figurinos que devem ter sido caríssimos, os atores, todas as coisas pra contar uma história que eu já tinha visto dentro do trailer. Eu já tinha visto a história do filme no trailer. Os dois se apaixonam e eles não podem ficar juntos. Por quê? No final a gente descobre que é porque ela morre. Bom, de certa forma, até que o saldo é um pouco positivo. Porque afinal, aqui tô eu falando com vocês sobre um dos livros mais importantes do século XIX, e eu ainda vou conversar com vocês sobre a Kate Bush, sobre a Emily, a autora do livro, sobre Ghost. Tudo isso eu vou falar dentro dessa semana aqui dentro do conteúdo do canal, então se vocês quiserem me acompanhar, eu agradeço demais. E além do que, um outro saldo bem positivo é que eu tô vendo muita gente ir atrás do livro. Então, Emerald, muito obrigada por fomentar essa história e trazer à tona novamente a história de O Morro dos Ventos Vivantes para este mundo caótico. Poderia ser menos vazio e mais corajoso? Claro que poderia, mas enfim. Então vamos começar com o saldo positivo? Você quer saber as curiosidades fascinantes sobre a vida da Emily e o seu único livro publicado em vida? Porque sim, ela publicou só um. E que livro? A Emily passou a maior parte da vida dela lá em Hayward, em Yorkshire, ao lado dos irmãos Charlotte, Annie e Branwell. Ela era bem reclusa, tinha pouquíssimos amigos fora da família. A porta dos fundos da casa da Emily dava diretamente pro Charnecos, porque ela morava justamente naquela região que ela retrata dentro do livro. Aquelas paisagens abertas, selvagens e varridas pelo vento. E logo ao lado da casa dela havia nada mais, nada menos do que um populoso cemitério. Acho que os elementos góticos não estão apenas nesse livro, como também na vida da autora, não é mesmo? Mas isso eu vou contar melhor lá no meu quadro Curiosidades Bizarras, que vai sair ainda essa semana, como eu falei pra vocês. Mas voltando aqui, a Emily conhecia esse cenário como ninguém. Ela caminhava por ali, observava tudo e absorvia. E acabou transformando tudo isso na ambientação do livro O Morro dos Ventos Vivantes. E até hoje, inclusive, é possível visitar diversos locais ali em Yorkshire que dizem ter inspirado o romance da Emily. Inclusive, existe um lugar, até hoje, chamado Top Wittens, que dizem ter sido a grande inspiração para o Morro dos Ventos Vivantes, que teria sido essa fazenda, que hoje em dia está abandonada e em ruínas, que a Emily teria pego para inspirar-se na casa do Morro dos Ventos Vivantes. Ou seja, o cenário ali dentro do livro não é apenas literário, ele realmente existiu. E ele ainda existe. Após serem rejeitadas por várias editoras, a Emily e a Annie, a irmã dela, pagaram cerca de 50 libras, que era um valor um tanto quanto alto para aquela época, para justamente publicar O Morro dos Ventos Vivantes e Agnes Grey, juntas em um único volume, porque justamente naquela época mulheres escritoras não eram levadas muito a sério, e é por conta disso que inicialmente elas adotaram pseudônimos masculinos. A Emily virou Elise Bell e a Annie virou Acton Bell, e a Charlotte inclusive publicou Jane Eyre como Carol Bell. O mundo só descobriria depois de um certo tempo que aquelas obras na verdade tinham sido escritas por mulheres, e é justamente isso que muda muita coisa nessas obras literárias. Enquanto a Emily escrevia, o seu irmão Branwell vivia na mesma casa que ela, afundado completamente no álcool e em jogos, após o fim de um relacionamento com uma mulher que era casada. E é impossível não perceber o paralelo entre o irmão da Emily, o Branwell, com o
Hindley, que é um dos personagens do livro. A queda no alcoolismo após a perda de sua amada, a autodestruição, a degradação. A Emily observava tudo de perto e transformava o real na sua ficção brutal. Muitas pessoas insistem em chamar o livro do Morro dos Ventos Uivantes como a maior história de romance de todos os tempos, mas estruturalmente ele é muito mais um romance gótico. Como eu disse pra vocês, a história da Catherine com o Heathcliff ocupa só a metadinha do livro. E olhe lá. A outra metade é consequência de tudo aquilo que ficou após a morte da Catherine em relação ao Heathcliff. Tudo aquilo que ele ficou de sentimento dentro dele e todas as consequências que a vingança dele iriam causar naquela região e naquelas famílias. O Heathcliff, ele não é um herói romântico em momento algum desse livro, como eu falei pra vocês. Inclusive tem determinada parte do livro em que ele quebra o caixão da Catherine. Ele fala que ele quer ser enterrado ao lado dela para que eles se decomponham juntos. Ele é chamado de Ghoul, de demônio. Ele viola túmulos. Isso aqui não tem nada de romance açucarado. É obsessão. Um horror bem emocional. Quando o livro foi lançado em 1847, ele chocou os críticos com a violência, a moralidade e paixões febris. Inclusive a revista Graham's Lady Magazine escreveu algo completamente indignado, questionando como alguém poderia ter sido capaz de escrever algo cheio de depravação vulgar e horrores antinaturais. Então, o livro, infelizmente, na época em que ele foi publicado, ele foi odiado, incompreendido e bem atacado ali na sua época. A Emily publicou o livro lá em 1847 e em dezembro de 1848, com 30 anos, ela acabou falecendo de uma tuberculose. O Branwell, nessa altura ali de 1848, ele já havia morrido em setembro. A Anne morreria em 1849 e restaria apenas a Charlotte das Brontë. A Emily, infelizmente, nunca soube que ela escreveu um dos maiores clássicos da literatura inglesa. Então, com apenas a Charlotte viva, lá em 1850, ela acabou publicando uma edição revisada de O Morro dos Ventos Uivantes, corrigiu erros e até mesmo suavizou alguns dialetos, e foi ali em 1850 que a Charlotte escreveu um prefácio contando que, na verdade, os autores daqueles livros eram mulheres. Mas, além disso, ela também ajudou a criar um mito, o da criança dos pântanos, dizendo que a Emily era uma criança selvagem que viveu ali nos charnecos, e ela escrevia quase que por instinto e sem consciência do que fazia. E isso acabou por moldar a imagem da Emily Brontë durante gerações. E olha só que incrível, um livro rejeitado, escrito com um pseudônimo masculino, criticado como imoral, escrito por uma mulher reclusa lá dos charnecos, acabou por virar um dos maiores clássicos da literatura inglesa, virou música da Kate Bush, virou dezenas de adaptações em diversas culturas, virou debate, virou polêmica agora em 2026 e continua dividindo opiniões. E talvez essa seja a verdadeira força de O Morro dos Ventos Uivantes. Ele não quer que você ame, ele quer que você sinta e reflita, por mais que seja desconforto. Agora que eu já contei aqui pra vocês toda a minha opinião sobre o livro, adaptação, adaptações e outras coisas a mais, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa nova adaptação de 2026 de O Morro dos Ventos Uivantes? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E antes de encerrar esse vídeo aqui, se você gostou de saber tudo sobre O Morro dos Ventos Uivantes, o livro, adaptações e curiosidades sobre a Emily, me ajuda aqui deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho pra ficar sabendo quando tiver mais conteúdos por aqui. E se você achou esse conteúdo bem completo, já manda pra aquele seu amigo ou amiga que gosta do gótico ou até mesmo do horror. E ainda essa semana nós teremos mais assuntos sobre fantasmas, cemitérios e ghouls lá nas minhas redes sociais. Então, se você curte o gótico, dá uma olhadinha lá. E se você gostar do conteúdo, quem sabe até você me segue, se você quiser, é claro. E muito obrigada por vir me ver. Até o próximo vídeo.